Olá, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para termos um papo rápido, mas bem objetivo, que pode fazer diferença assim, no teu dia a dia, fazer diferença na tua vida, principalmente em meio a momentos como nós estamos atravessando, como esse, momentos de muita dificuldade, momentos de muita instabilidade, muita incerteza. A palavra de Deus diz, queridos, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê e a certeza de coisas que nós esperamos. Pela fé, os mundos foram criados, como diz a palavra de Deus. Do nada. Não existia nada e Deus disse, haja luz e houve luz. Então, do nada, pela palavra da fé, as coisas começaram a ser criadas. A nossa palavra, ela tem um poder muito grande. E eu não estou tratando aqui de pensamento positivo, ou muito menos de coisas como autoajuda. Não, queridos, eu estou falando aqui da palavra de Deus. É um fato isso. E nós precisamos, nesse tempo, ter muito cuidado com o que nós falamos, mas precisamos também ter muito cuidado com o que nós abrigamos no nosso coração. Porque não existe essa coisa da gente falar de boca para fora, na verdade, a gente fala do que o coração está cheio. Assim Jesus falou, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, essa coisa de falei de boca para fora, às vezes ali no momento da raiva a gente fala coisas que nós nos arrependemos depois. Mas é porque em algum momento, quer queira ou quer não, a gente alimentou aquilo, pelo menos em pensamento, e guardou em algum lugar, nos compartimentos do nosso coração. Agora, veja só, queridos, como isso é sério, de a gente ter cuidado com o que nós abrigamos no nosso coração. Porque existe um personagem na Bíblia que passou por muitas dificuldades, passou por muitas provações, e ele é um personagem famoso, até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca entraram dentro de uma igreja. Eu estou falando de Jó. Jó, ele é cronologicamente o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi escrito muito antes de Moisés escrever sobre o Gênesis, sobre o Êxodo, sobre o Pentateuco de uma maneira geral. A história de Jó é uma história conhecida, para muitos Jó é um mito, para muitos Jó é uma figura folclórica, mas Jó existiu. Existiu porque a Bíblia fala que ele existiu. E todos nós sabemos que de uma hora para outra Jó perdeu tudo o que ele tinha. Não havia, eu acho que não há provação maior sobre a face da terra. Eu desconheço de alguém que perdeu riquezas, perdeu bens, perdeu empregados, perdeu os filhos de uma vez só, perdeu o conforto da casa, perdeu a saúde. A Bíblia diz que Jó chegou num estado lastimável, onde o seu corpo todo foi tomado por chagas, feridas, úlceras, que ele sentava no chão, pegava um caco de telha e ia raspar as feridas. Então, a gente sabe da história de Jó que houve uma permissão da parte de Deus, Mas quem foi lá e fazer tudo aquilo ali foi o diabo, se você prestar bem atenção. Deus permitiu, mas quem foi lá fazer tudo foi o diabo. Mas Jó fala uma coisa muito preocupante e alarmante, porque o exemplo de Jó está aí para nós aprendermos muitas coisas. E eu gostaria de ler com você aqui justamente um versículo que Jó abre a sua boca para falar sobre tudo que aconteceu com ele. E esse versículo ele serve para que eu e você estejamos atentos para como é que anda a nossa vida, o que é que nós temos guardado dentro do nosso coração e principalmente o que é que nós temos falado. Fica aqui no capítulo 3 do livro de Jó, versículo 25, diz assim: exatamente, preste bem atenção, queridos, exatamente aquilo que eu
mais temia desabou sobre minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Perceba que essas palavras elas são muito reveladoras em relação à situação de Jó e em relação a certas coisas que acontecem conosco e principalmente com o que pode acontecer conosco. O texto é claro, Jó abrigava dentro em algum compartimento do seu coração o medo, o receio. O medo de que tudo aquilo que aconteceu, de fato, com ele, pudesse acontecer a qualquer momento. Então, Jó fazia as coisas para Deus, os sacrifícios, as oblações, não é? Ele dava as suas ofertas. Então, aquele cerimonial que Jó fazia, ele o fazia, mas lá no coração, lá em algum compartimento do coração dele, ele nutria um medo, ele nutria um pavor, ele nutria um receio, ele nutria uma expectativa negativa. Em algum momento, em algum compartimento lá do coração dele, na mente dele, ele vislumbrava cada tragédia daquele. Isso é muito forte, querido. Você já pensou nisso? Aí fica um alerta para mim e para você. Se fé é algo que é característica da parte de Deus e Ele cria coisas boas a partir do nada, o medo pode atrair coisas ruins para a minha vida e para a sua vida. Lança fora o medo. Sabe por quê? Porque o Senhor te ama. E o amor dele é amor perfeito para a minha vida e pela sua vida. E o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Nós abrigamos o medo no nosso coração porque nós colocamos a nossa atenção em coisas negativas, porque nós damos ouvido a coisas negativas, a notícias ruins. Nós abrigamos o medo no coração e o medo ele é uma construção, assim como a fé. Se a fé de Deus, que gera coisas positivas e que faz milagres acontecer na minha vida e na tua vida, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O medo vem pelo ouvir e ouvir coisas negativas. Lança fora esse medo do teu coração. E começa a meditar no que Deus pensa a teu respeito. Então farás proceder com prosperidade o teu caminho, com sucesso o teu caminho. Assim como Deus disse para Josué. Josué estava diante de um grande desafio. Josué, medita na lei de dia e de noite. Porque se você permanecer com os olhos na lei, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, você vai ser vitorioso em tudo que você fizer. Então, queridos, que Deus abençoe tua vida com essa palavra e em breve nós estaremos de volta com mais um Papo com o Pastor. Um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.